Olá! Eu vou falar agora sobre as dificuldades que envolvem o tratamento de acupuntura em animais. Primeiro, a dificuldade em animais, ela começa logo no início, né? Por quê? Logo na anamnese, ou seja, na coleta de informações sobre o caso clínico do animal, sobre como ele está se comportando em casa, o que está acontecendo com ele em casa, anteriormente à vinda à clínica, surgem já os primeiros problemas. Primeira coisa, o nosso paciente não fala. Ele, no máximo, rosna, late, mia, mas ele não fala, ele não consegue explicar o que está sentindo, nem sequer uma dor. A dor nós temos que ver a partir de algum membro que não está sendo movimentado ou através da palpação do corpo. E normalmente, né, nesses momentos, esse paciente ele já tenta reagir, morder, arranhar. Então ele não falar, não poder explicar o que está acontecendo é uma dificuldade. Segunda é que os tutores nem sempre conseguem observar os seus animais. Por quê? Muitas vezes porque não ficam em casa a maior parte do dia. Em outras vezes é porque existem outros animais, então eles não conseguem observar de quem é o xixi que está lá no chão, de quem são as fezes que está no chão, se eles estão, quem é que está tomando água, quem não está tomando água, quem está comendo, quem não está. Às vezes isso é uma dificuldade, né? E essas informações são super importantes para que eu possa compreender o quadro do paciente, o que está acontecendo com ele. E algumas vezes quem cuida dos animais, né, o dia inteiro, durante dias, é uma outra pessoa, né, uma terceira pessoa que não faz parte necessariamente da família. Após esse problema inicial, já na anamnese, vem o início do meu diagnóstico. A primeira parte do diagnóstico que eu faço é a palpação. Eu faço uma palpação nos vasos sanguíneos, numa artéria que passa na virilha do animal, é a chamada artéria femoral, e aí surge um problema. Primeiro problema, bom, logo após o transporte, após a chegada na clínica, muitas vezes o paciente ele está alterado, né? Ele está nervoso, está com medo. Então não dá para ver como está o pulso do paciente logo na chegada, tem que esperar um pouco até que ele se acalme para que o diagnóstico seja correto. Mas também surge o problema dos animais agitados ou pior, os brabos, né? Porque se eu vou fazer uma palpação na virilha do paciente, imagina encostar na virilha de um cão brabo. Eles não vão deixar, né? Não deixam logo no início. É uma parte do diagnóstico que é perdida logo no início, mas como eu falei já no vídeo anterior, isso vai melhorando, né? Isso com o passar das sessões, eu consigo tratar o aspecto emocional desse paciente e ele vai permitindo com o passar do tempo. E as coisas vão avançando. Temos que ter em mente também que a clínica, né, onde eu faço os atendimentos na maior parte das vezes, é um local estranho para o animal, ele não conhece aquele local. E ele vai reagir a isso, né? Ele vai ficar desconfiado, vai ficar um pouco mais encolhido logo no início do atendimento. Nas primeiras sessões, mesmo os animais calmos, eles ainda não me conhecem. E isso faz com que eles fiquem mais ressabiados, né? Eles não se soltem tanto. Isso acaba modificando o pulso na artéria femoral e acaba modificando também no abdômen. Eu realizo uma palpação abdominal que me traz algumas informações sobre o quadro do paciente. E isso fica prejudicado, porque quando o animal ele está com medo, ele fica mais encolhido e fica com o abdômen contraído. E eu não consigo perceber na palpação diferenças. Alguns animais já na primeira sessão, eles acabam relaxando e eu consigo realizar o diagnóstico corretamente. E outros vão evoluindo, né, vão relaxando conforme vão me conhecendo com o passar das sessões. Eles vão me conhecendo e também a acupuntura vai fazendo o seu efeito desejado para a regulação do quadro emocional do paciente. Logo nas primeiras sessões, o que é importante também é conhecer sobre o comportamento animal. Eu sempre observo, né, a expressão do animal todo o tempo durante a sessão de acupuntura, desde a sua chegada até o final. Porque isso me traz muitas informações. Eu consigo perceber quando um animal ele está prestes a me atacar, quando ele está na defensiva e ele está prestes a morder. Há vários pacientes, por exemplo, que nas primeiras sessões eu cuido, eu observo qual é a reação dele com a manipulação. Alguns, principalmente em cães, isso ocorre, alguns cães eles ameaçam, e durante todo o tempo eles ameaçam morder, mesmo quando
manipulados em um local com dor. Eu vou manipular, por exemplo, o animal está com dor na coluna. Eu realizo no final da sessão uma massagem chinesa chamada Tuiná e eu estimulo, o movimento, a região que o paciente sente dor. E é normal ele querer atacar. Porém, alguns animais ou não reagem ou eles somente ameaçam. E eu consigo observar isso e eu consigo fazer a estimulação adequada, sem receio. Porém, há outros que avisam logo no início que é possível perceber como se falasse assim, olha, eu vou morder. Se continuar aí, eu vou morder. Então, nesse momento é melhor se afastar, utilizar ou, se possível, alguma outra técnica que não envolva uma manipulação muito vigorosa nesse paciente. Um outro método que faz parte do meu diagnóstico é a observação da língua. A língua, ela traz várias dificuldades na observação dos animais. Primeiro que muitas vezes eles não param quietos, então é difícil abrir a boca, olhar a língua, eles ficam virando e às vezes eu preciso ajustar o ângulo da cabeça do cão ou do gato para conseguir uma iluminação adequada, para ver a coloração correta, que está sendo apresentada na língua. E isso muitas vezes é difícil, às vezes não tem iluminação suficiente no local, ou às vezes o animal está virado para o lado oposto, onde tem a luz. E também há uma diferença na coloração da língua quando eu abro de forma forçada, existe uma técnica que não machuco nem o cão nem o gato, quando feita corretamente, uma técnica para abertura da boca, mas a abertura forçada, então, que é essa, utilizando essa técnica, ela ocorre que a coloração da língua fica diferente de quando o animal expõe a língua espontaneamente, Então isso tem que ser avaliado, tem que ser levado em consideração nesse momento. Se formos pensar nesse momento em humanos, é simples, a gente pede para a pessoa virar para o lado onde tem luz, ou coloca uma lanterna e a pessoa abre a boca, o que é muito mais fácil. Então vem o momento da colocação das agulhas, que aí sim surge uma grande dúvida, como é que é possível num animal, no cão ou no gato agitado? Ou no cão ou no gato ainda bravos, que é mais difícil ainda. Sim, realmente isso é um obstáculo grande, mas é possível contorná-lo. Eu já falei anteriormente sobre o comportamento animal. O primeiro passo é observar esse animal, observar sua reação, observar sinais de agressividade ou de fuga. Uma dificuldade na colocação das agulhas, que não ocorre em humanos, é o espaço que eu tenho para colocar essas agulhas. E humanos possuem um corpo muito maior do que cães e gatos. E, consequentemente, os espaços para a colocação das agulhas também são maiores. Por exemplo, nas mãos e pés, eu gosto de utilizar muitos pontos em mãos e pés, tanto de cães quanto de gatos. Esses pontos eles são mais potentes, eles são mais eficientes, muitas vezes. Então eu procuro utilizar esses pontos. Aí que surge o problema de espaço. Em animais, o espaço, por exemplo, há pontos que são localizados entre os ossos metacarpianos, que são esses aqui da mão, ou os metatarsianos, que são do pé. E o espaço entre um osso e outro, ele cabe exatamente a agulha, somente a espessura da agulha. Qualquer erro para um lado ou para o outro, qualquer desviozinho milimétrico que seja, eu erro o ponto. Acabo atingindo um osso, e isso pode causar dor. Então isso é uma dificuldade, é um obstáculo importante que ocorre. O que acontece com a prática, os erros vêm diminuindo. Eu dificilmente erro mesmo um ponto difícil desses, porque já tenho alguns anos de prática. Além do espaço ser pequeno, os animais eles se movimentam. Mesmo os que são mais calmos, eles acabam levantando, eles caminham de um lado para o outro. Eu permito muitas vezes essa movimentação. O que acontece com a movimentação? Primeiro, enquanto eu estou colocando a agulha, dificulta, o espaço já é pequeno e o paciente ele acaba se mexendo, que dificulta mais ainda. Mas tudo bem, com um pouco de paciência é possível fazer o agulhamento sem que o animal fique mais agitado ainda. Ao contrário, normalmente eles acabam ficando mais calmos logo no início. E o outro problema da movimentação do meu paciente de 4 patas é que com o movimento não tem jeito, algumas agulhas acabam caindo, então elas devem ser repostas. Então isso, às vezes, tem pacientes que nas primeiras sessões eu passo o tempo todo recolocando agulhas. Toda hora caem agulhas, às vezes vem uma bela de uma sacudida para se livrar delas e elas voam pelo ar
e tem que colocar tudo de novo, não tem jeito, né? Mas isso com o passar das sessões também vai diminuindo e vai ficando mais fácil. Para o agulhamento, foi desenvolvido no Japão há bastante tempo um tubo-guia. É um canudinho, onde a agulha vai dentro, né, e ele auxilia na aplicação da agulha. Esse tubo-guia ele surgiu para diminuir a reação, a sensação ao agulhamento, né, diminuir a possibilidade de dor. É bastante eficaz, porém em animais não dá para usar. Na maior parte dos pontos não tem como utilizar. Por quê? Porque o tubo-guia, esse canudinho, ele gera um espaço, fica um espacinho dentro que a agulha pode se movimentar. E como eu falei anteriormente que os pontos são alguns pontos eles tem que ter muita precisão na aplicação, o tubo-guia acaba não sendo possível utilizar ele, né? E não pode ter esse desvio que acaba acontecendo dentro do tubo. Além disso, né, para a utilização desse tubo-guia é necessário que o paciente fique parado, porque ele tem que ser colocado, né, a agulha tem que estar dentro já dele, ele é colocado no local e é feita a aplicação da agulha. Então normalmente não tem como, o paciente se mexe um pouquinho, já sai o tubo, já tira a agulha do lugar, né, então ele acaba não sendo possível para a utilização. Como se contorna esse problema, né, de não poder utilizar o tubo-guia? É necessário, então, um maior desenvolvimento da destreza manual, porque a aplicação tem que ser feita com a mão livre, né? Essa é uma técnica que leva alguns anos para desenvolver corretamente. Mas, depois de desenvolvida, fica mais tranquilo, é possível agulhar diretamente um ponto, mesmo às vezes no animal se movimentando. É importante salientar que, para tratamentos convencionais na medicina veterinária, normalmente é feita uma contenção do paciente, né? Alguém auxiliando vai lá e contém esse paciente para que ele não se mova. Assim, fica fácil coletar sangue, né? Fazer uma tricotomia, que é a remoção dos pelos, enfim, todos os processos, troca de curativos, o que for necessário. Porém, para a acupuntura, a contenção ela não é boa, né? Ela acaba prejudicando o quadro do paciente, porque na contenção o paciente normalmente ele fica com medo, porque ele tem seus movimentos restringidos. Ele não pode se movimentar, ele não pode sair dali. E é claro que ele vai ficar com medo. Quando ela é bem feita, ele acaba se acalmando depois de um tempinho. Mas a mudança na circulação energética dele, na circulação do Qi, que é como nós chamamos a energia, ela fica prejudicada. E isso vai prejudicar o resultado da acupuntura. Então eu sempre deixo os meus pacientes livres, algumas vezes eles não estão na mesa, às vezes eles estão no chão, e eles caminham, né? O que faz com que percam agulhas, enfim, mas o resultado ele é bem melhor, bem mais potente, tornando a técnica mais eficaz. Com o problema de queda das agulhas, né? O paciente se movimentando, as agulhas acabam caindo, eu costumo utilizar agulhas com cabo colorido, que existe no mercado não faz muito tempo, né? Isso facilita, a agulha cai, é mais fácil de encontrar. Então sempre que é possível, eu utilizo esse tipo de material. Um outro obstáculo para a acupuntura em animais não diz respeito aos animais, aos pacientes, mas sim aos seus tutores. Porque os tutores muitas vezes eles ficam com receio, né, durante o tratamento com a acupuntura, de que algo dê errado no sentido de o animal fugir, né, o cão ou o gato fugir, ou morder, ou me arranhar. Então eles ficam muito preocupados, principalmente porque, como eu falei anteriormente, eu não faço a contenção, eu deixo o animal livre. Então ele está livre também para me atacar. Como eu evito isso? Através da observação, né? Eu cuido da reação do animal, eu cuido do seu comportamento. Então, isso gera muitas vezes durante a sessão uma ansiedade dos tutores, né? Eles querem segurar e acabam ficando agitados. E todo mundo já ouviu falar que o animal é o reflexo do dono. O que acontece com o cão ou com o gato nesse momento? Ele acaba ficando agitado também. Então, muitas vezes, quando acontece isso, o que eu faço? Eu oriento, né? Peço que os tutores aguardem fora da sala. Eu normalmente prefiro ficar sozinho na sala, porque o animal, quando tem apenas uma pessoa, é apenas uma energia, é apenas um estado emocional com que eles têm que lidar no momento. E se esse estado for tranquilo, que é como eu sempre procuro estar, eles acabam se acalmando. Também nesse momento, quando o tutor em questão está ali junto, ele quer segurar o seu animal, quer fazer a contenção. E normalmente, né, as pessoas não estudam sobre como fazer uma contenção adequada no animal e acaba ainda sendo pior, porque o animal não fica contido corretamente e ainda fica
com medo, né? Fica mais agitado ainda. Os tutores também apresentam muitas vezes seu próprio medo de agulha. E esse medo está presente na sala durante a sessão de acupuntura, né? E o animal ele percebe isso, eles sentem isso e eles reagem a esse medo. Então isso acaba sendo mais uma dificuldade. O animal em si, ele não, muitas vezes não tem medo da agulha, né? Porque a agulha, mesmo quando eles são vacinados, não é apresentada para eles. Então eles têm medo da contenção, têm medo da dor da contenção, né? Porque eles estão ali. Imagina um paciente, um cão, um gato na clínica, para com uma coleta de sangue. Alguém segura eles com força, eles não conseguem nem ver o que está acontecendo e em determinado momento eles podem sentir uma dor ou por causa da agulha no momento da coleta. Eles não sabem que é a agulha que está causando isso, né? O que eles assimilam é o quê? Que quando seguram eles com força, eles sentem dor. E um último obstáculo envolvendo os tutores é a sua própria vontade de que o resultado ocorra com a acupuntura. Isso ocorre de várias formas, né? Muitas vezes, quando na anamnese eu pergunto, como é que foi a semana, né? Entre uma sessão e outra. Alguns tutores têm muita vontade de que funcione, então acabam vendo melhoras que talvez não tenham ocorrido. Mas o que talvez seja mais difícil é quando o contrário acontece. Quando existe muita ansiedade para que funcione logo e funcione de forma rápida, de uma semana para outra, e não é assim que funciona, né? Normalmente a melhora ela é gradual, ela ocorre aos poucos, semana, tratamento, sessão após sessão, o paciente vai apresentando pequenas melhoras. É claro, em alguns casos essa melhora ela é rápida realmente, mas quem vai determinar, quem vai ditar o ritmo é o próprio paciente, né? O seu quadro energético, as suas possibilidades internas para a resolução, aliado, é claro, ao meu conhecimento, à minha prática de acupuntura. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever nos comentários embaixo que eu vou ir respondendo as perguntas que surgirem. Obrigado, até uma próxima.